Iludidos pelo acaso. Capítulo 5. Sobrevivência do menos apto. A evolução pode ser iludida pelo acaso? Carlos, o mago dos mercados emergentes. Eu costumava encontrar Carlos numa variedade de festas em Nova York, onde ele se mostrava impecavelmente vestido, embora um pouco tímido com as mulheres. Eu sempre o interrogava, tendo de insistir para que falasse de seu ganha-pão, compra e venda de títulos de mercados emergentes. Como um sujeito educado, ele acedia aos meus pedidos, mas ficava tenso. Para ele, falar inglês, a despeito de sua fluência, parecia exigir certo esforço físico, que o fazia contrair os músculos da cabeça e do pescoço. Algumas pessoas não são feitas para falar línguas estrangeiras. O que são títulos de mercados emergentes? Mercado emergente é o eufemismo politicamente correto para definir um país com baixo nível de desenvolvimento. Como cético, não empresto essa certeza linguística à emergência desses países. Títulos são instrumentos financeiros emitidos por esses governos estrangeiros, em especial Rússia, México, Brasil, Argentina e Turquia, e são trocados por centavos quando esses governos não estão em situação muito boa. Subitamente, os investidores acorreram para esses mercados no início dos anos 1990 e foram arriscando cada vez mais, adquirindo títulos exóticos em quantidades crescentes. Todos esses países estavam construindo hotéis com canais de noticiário americanos disponíveis, academias de ginástica equipadas com esteiras e enormes telas de televisão, dando a sensação de união à aldeia global. Todos tinham acesso aos mesmos gurus e apresentadores financeiros. Os banqueiros logo foram investir naqueles títulos, e as nações utilizavam as receitas para construir hotéis ainda melhores, de modo que mais investidores visitavam o país. Em certo momento, esses títulos passaram a ser moda, e os centavos se transformaram em dólares. Aqueles que conheciam um mínimo do negócio acumularam grandes fortunas. Carlos, supõe-se, descende de uma família aristocrática latino-americana que ficou bastante empobrecida com as dificuldades econômicas da década de 1980, mas dificilmente encontrei alguém de um país devastado cuja família não tivesse, em certa época, possuído toda uma província ou, digamos, sido fornecedora de jogos de dominó aos czares da Rússia. Depois de se graduar, ele foi para Harvard em busca de um PhD em economia, que era o tipo de coisa que os aristocratas latino-americanos tinham o hábito de fazer na época. Era um bom estudante, mas não conseguia encontrar um tópico para a tese a ser defendida. Tampouco conquistou o respeito do seu orientador, que achava que ele não tinha imaginação. Carlos conformou-se com um mestrado e uma carreira em Wall Street, uma mesa de mercados emergentes. Iniciando no negócio e ligada a um banco de Nova York, contratou Carlos em 1992. Ele tinha a receita para o sucesso, sabia encontrar no mapa os países menos desenvolvidos que emitiam os títulos de dívida em dólar, sabia o que significava Produto Interno Bruto, parecia sério, inteligente e bem articulado, a despeito de seu forte sotaque espanhol. Era o tipo de pessoa que os bancos se sentem confortáveis em colocar diante de seus clientes. Que contraste com os outros traders, que não tinham educação. Carlos chegou ali bem a tempo de ver as coisas acontecerem no mercado. Quando entrou para o banco, o mercado para títulos de mercados emergentes era pequeno, e os traders ficavam alojados em lugares pouco confortáveis da sala do pregão, mas a atividade logo transformou-se numa parcela grande e crescente dos lucros do banco. Ele generalizava ao se referir à comunidade de traders de mercados emergentes. Dizia que era um conjunto de aristocratas cosmopolitas vindos de mercados emergentes de todas as partes do mundo, o que me fazia lembrar a hora internacional do cafezinho na Wharton School. Eu achava estranho que raramente uma pessoa se especializasse no mercado de seu país de nascimento. Mexicanos sediados em Londres negociavam valores mobiliários russos, iranianos e gregos se especializavam em títulos brasileiros, argentinos lidavam com títulos turcos. Diferentemente de minha experiência com traders de verdade, eles são geralmente bem educados, vestem-se com apuro e colecionam obras de arte, mas não são intelectuais. Parecem conformados demais para serem traders de verdade. Costumam ter entre 30 e 40 anos, devido à juventude de seu mercado. É de esperar que muitos deles comprem bilhetes para a temporada de Metropolitan Opera House. Traders de verdade, acredito, vestem-se mal, são feios,
e exibem mais curiosidade intelectual sobre o conteúdo de uma lata de lixo do que sobre um quadro de Cézanne. Carlos prosperou como trader e economista. Ele tinha uma grande rede de amigos em vários países latino-americanos e sabia exatamente o que ocorria lá. Comprava títulos que achava atraentes, ou porque lhe deixavam uma boa comissão, ou porque acreditava que seriam mais procurados no futuro e, portanto, valorizariam. Talvez fosse errado chamá-lo de trader. Um trader compra e vende. Ele pode vender o que não possui e comprá-lo mais tarde, na esperança de realizar um lucro numa baixa, o que é chamado de venda a descoberto. Carlos só comprava, e em grandes quantidades. Acreditava que recebia um bom bônus pelo risco de reter esses títulos, porque havia um valor econômico em emprestar dinheiro a esses países. A venda a descoberto, na sua opinião, não fazia sentido econômico. Dentro do banco, Carlos era a referência para mercados emergentes. Ele apresentava as últimas cifras econômicas ao mínimo pedido. Almoçava frequentemente com o presidente do conselho. Na sua opinião, trading era a economia, e pouca coisa mais. Isso vinha funcionando muito bem para ele. Carlos recebeu promoção atrás de promoção, até que se tornou chefe dos traders dos mercados emergentes na instituição. Começando em 1995, Carlos se deu exponencialmente bem na sua nova função, obtendo uma expansão de seu capital numa base firme, tão depressa que ele era incapaz de usar inteiramente seus novos limites de risco. Os anos dourados. O motivo pelo qual Carlos teve anos bons não foi apenas porque comprou títulos de mercados emergentes cujo valor subiu durante o período. Foi principalmente porque ele também os comprou quando estavam muito baratos. Carlos entrou firme, comprando quando os preços experimentavam um pânico momentâneo. O ano de 1997 teria sido ruim se ele não tivesse firmado sua posição depois da queda em outubro, quando ocorreu uma falsa crise do mercado de ações. O fato de ter sobrepujado os pequenos reveses tornou-o invencível. Ele não podia errar. Acreditava que a intuição econômica com a qual era agraciado lhe proporcionava decisões acertadas em trading. Depois de uma queda brusca do mercado, Carlos verificava os fundamentos e, se permanecessem firmes, comprava mais daquele título para ter alívio quando o mercado se recuperasse. Examinando o passado dos títulos dos mercados emergentes, entre a época em que Carlos começou a se envolver com eles e seu último cheque poupudo, em dezembro de 97, vê-se uma linha inclinada ascendente, com pequeninas quedas ocasionais, tais como a desvalorização mexicana de 95, seguidas de uma longa subida de preços. Podem-se também observar pequenas quedas ocasionais que se transformaram em excelentes oportunidades de compra. Foi o verão de 98 que levou Carlos à ruína, aquela última queda que não teve recuperação. Sua folha corrida de hoje inclui apenas um trimestre ruim, mas bota ruim nisso. Ele havia ganho perto de 80 milhões de dólares, acumulados, nos anos anteriores. Perdeu 300 milhões em apenas um verão. O que aconteceu? Quando o mercado começou a cair em junho, suas fontes lhe informaram que a venda acelerada era meramente resultado de uma liquidação de um hedge fund de Nova Jersey, chefiado por um ex-professor de Wharton. O fundo especializou-se em títulos hipotecários e tinha acabado de receber instruções para reduzir seu estoque geral. O estoque incluía alguns títulos russos, principalmente porque os yield hogs, como esses papéis eram chamados, contribuíam com a ideia de montar uma carteira diversificada de títulos de alto rendimento. Fazendo preço médio. Quando o mercado começou a cair, Carlos acumulou títulos russos, a uma média de 52 dólares cada. Era característica dele diminuir o preço médio. Os problemas, considerou, nada tinham a ver com a Rússia, e não seria um fundo de Nova Jersey, chefiado por algum cientista maluco, que ia decidir o destino daquele país. Leia meus lábios, é uma liquidação, gritava ele para os que questionavam sua compra. Ao final de junho, suas rendas do trading para 1998 haviam caído de mais de 60 milhões para 20 milhões de dólares. Aquilo o deixou com raiva, mas ele calculou que se o mercado voltasse a subir aos níveis de antes da liquidação de Nova Jersey, chegaria a 100 milhões de dólares. Aquilo era inevitável, assegurava Carlos. Os títulos, dizia ele, nunca serão negociados a menos de 48 dólares. Ele estava arriscando muito pouco para, com toda certeza, ganhar tanto. Então veio o mês de julho. O mercado caiu um pouco mais. O título russo de referência ficou em 43 dólares. Suas posições naufragavam e Carlos apostou mais fichas. Naquele momento, ele já estava abaixo de 30 milhões de dólares no ano.
Seus chefes começaram a ficar nervosos, mas ele continuava lhes dizendo que a Rússia não ia para o buraco. Ficava repetindo o chavão de que o país era muito grande para fracassar. Estimava que recuperá-lo custaria tão pouco e beneficiaria tanto a economia mundial que não fazia sentido liquidar o estoque agora. É hora de comprar, não de vender, dizia ele repetidamente. Esses títulos estão sendo negociados a um preço muito próximo de seu possível valor de moratória. Em outras palavras, se a Rússia ficasse inadimplente e não tivesse dólares para pagar os juros de sua dívida, aqueles títulos quase não sofreriam. De onde ele tirara tal ideia? De discussões com outros traders e economistas de mercados emergentes. Carlos aplicou cerca de metade de seu patrimônio líquido, então 5 milhões de dólares, no título principal russo. Vou me aposentar com os lucros, disse ele ao corretor que fez a transação. Ultrapassando os limites. O mercado continuou caindo. No início de agosto, os títulos já eram vendidos a 30 dólares. Em meados daquele mês, estavam a 20, e Carlos não fazia nada. Achava que o preço na tela era muito pouco importante no seu negócio de comprar valor. Sinais de fadiga de batalha começaram a aparecer no seu comportamento. Ele foi ficando sobressaltado e perdendo a pose. Gritava com alguém nas reuniões. Stop loss é para gente imbecil. Não vou comprar na alta e vender na baixa. Nas sucessivas e bem-sucedidas jogadas, ele ia aprender a humilhar e fazer pouco dos traders que não trabalhavam com mercados emergentes. Se tivéssemos caído fora em outubro de 97, depois das maiores perdas, não teríamos tido aqueles excelentes resultados no ano, ouviu-se repetir. Além disso, ele disse à gerência: esses títulos estão sendo negociados a níveis muito reduzidos. Os que puderem investir agora nesses mercados vão obter lucros maravilhosos. Toda manhã, Carlos passava 1 hora discutindo a situação com economistas do mercado do mundo inteiro. Todos eles pareciam contar uma história semelhante. A liquidação era excessiva. A mesa de corretagem de Carlos experimentava perdas em outros mercados também. Ele perdeu dinheiro no mercado dos títulos russos em rublos. Seus prejuízos se acumulavam, mas ele continuava contando à direção os boatos que ouvia sobre as grandes perdas em outros bancos, maiores que as dele. Carlos se justificava mostrando que estava indo bem em relação à indústria. Isso é um sintoma de problemas sistêmicos. Mostra que há toda uma comunidade de traders fazendo exatamente a mesma coisa. Essas declarações de que outros traders também estão em dificuldades são autoincriminadoras. A estrutura mental de um trader deve orientá-lo a fazer exatamente o que as outras pessoas não estão fazendo. No final de agosto, seu carro-chefe, os títulos principais russos, estavam sendo negociados a 10 dólares. O patrimônio líquido de Carlos se reduzira a quase metade. Ele foi demitido. Seu superior também, o chefe de trading. O presidente do banco foi transferido para um novo cargo recém-criado. Os membros do conselho de administração não conseguiam compreender por que o banco tinha se exposto tanto com um governo que não estava pagando seus próprios funcionários, entre os quais, o que era perturbador, se incluíam os militares. Aquele era um dos pontos que os economistas de mercados emergentes em todo o mundo, que tanto falavam entre si, se esqueceram de levar em conta. O veterano trader Marty O'Connell chama isso de efeito corpo de bombeiros. Ele observou que os bombeiros que ficam muito tempo sem trabalhar e que conversam bastante com os outros acabam por concordar em muitas coisas que um observador externo, imparcial, acharia absurdas. Os psicólogos dão a isso um nome mais elegante. Mas meu amigo Marty não tem treinamento em psicologia clínica. Os nerds do Fundo Monetário Internacional levaram um baile do governo russo, que os ludibriou. É preciso lembrar que economistas são avaliados por sua inteligência, não pela medida científica de seu conhecimento da realidade. Entretanto, o preço dos títulos não foi ludibriado. Ele sabe mais que os economistas, mais do que os Carlos dos departamentos de mercados emergentes. Louis, um trader veterano de uma mesa de corretagem vizinha, que sofrera muita humilhação na mão dos traders dos mercados emergentes, foi vingado. Nascido e criado no Brooklyn, na época tinha 52 anos, e durante 3 décadas sobrevivera a todo e qualquer ciclo concebível do mercado. Ele olhou calmamente para Carlos sendo escoltado por um segurança para a porta como um soldado capturado. Então murmurou, no seu sotaque do Brooklyn, esquemaconomia econômica. É tudo dinâmica de mercado. Carlos agora está fora do mercado. A possibilidade de que a história venha a provar que ele estava correto, em certo ponto do futuro, não tem nada a ver com o fato de que ele é um trader ruim.
Ele tem todas as características de um homem ponderado e seria o genro ideal, mas tem a maioria dos atributos de um trader ruim, e em determinado ponto, o mais rico dos traders é com frequência o pior deles. Chamarei isso de problema transaccional. Em determinada época do mercado, os traders que têm mais lucros são provavelmente aqueles que melhor se adaptariam ao último ciclo. Isso não acontece muitas vezes com dentistas e pianistas, devido à natureza do acaso. John, o trader de alto rendimento. Conhecemos John, vizinho de Nero, no capítulo 1. Com 35 anos, ele tinha passado por Wall Street como operador de títulos privados de alta rentabilidade, negociando papéis de alto rendimento durante 7 anos desde que se formara na Pace Graduate Business School. Subiu em tempo recorde até chefiar uma equipe de 10 traders, graças a uma jogada entre duas firmas semelhantes de Wall Street, o que lhe rendeu um generoso contrato com participação nos lucros, o qual permitia que ele recebesse 20% dos lucros que realizasse no final de cada ano fiscal. Além disso, ele podia investir seu próprio dinheiro nas transações, um grande privilégio. John não era uma pessoa que se pudesse chamar de inteligente, mas ele acreditava possuir uma boa dose de intuição para os negócios. Dizem que era pragmático e profissional. Dava a impressão de que nascera para aquilo, nunca dizendo nada inusitado ou fora de propósito. Permanecia calmo na maior parte das circunstâncias, raramente traindo qualquer forma de emoção. Até mesmo os palavrões ocasionais eram ditos tão dentro do contexto que soavam profissionais. Vestia-se impecavelmente. Isso devia-se também às suas viagens mensais a Londres, onde seu departamento tinha uma filial supervisionando atividades de alto rendimento na Europa. Usava um terno escuro próprio para homens de negócios da Savile Row, com uma gravata Ferragamo, o bastante para transmitir a impressão de que era a epítome do profissional bem-sucedido de Wall Street. Toda vez que se encontrava com ele, Nero ficava com a impressão de estar mal vestido. A mesa de John se concentrava numa atividade denominada trading de alto rendimento, que consistia em adquirir títulos baratos que rendiam, digamos, 10%, enquanto a taxa de empréstimo da instituição era de 5,5%. Isso dava um rendimento líquido de 4,5%, também chamado diferencial de taxa de juros, que parecia pequeno, mas podia ser alavancado e multiplicado por um fator de alavancagem. Ele fazia isso em diversos países, tomando emprestado a taxa de juros local e investindo em ativos arriscados. Foi fácil para John juntar mais de 3 bilhões de dólares em face desse tipo de operação. Ele se protegia da exposição do risco da taxa de juros, vendendo títulos futuros dos governos americano, inglês, francês e outros, limitando assim sua aposta ao diferencial entre os dois instrumentos. John se sentia protegido por essa estratégia de hedge, bem agasalhado contra as horrorosas flutuações das taxas de juros mundiais. O quant que conhecia computadores e equações. John tinha como auxiliar Henry, um quant estrangeiro que, apesar de seu inglês incompreensível, tinha a fama de ser pelo menos tão competente quanto ele próprio em métodos de gerenciamento de riscos. John não sabia matemática, então dependia de Henry. O cérebro dele e meu senso de negócios vivia dizendo. Henry lhe fornecia as avaliações de risco relativas à carteira em geral. Sempre que ficava preocupado, John pedia a Henry um relatório bem atualizado. Henry tinha se formado em pesquisa operacional quando John o contratou. Sua especialidade era uma área denominada finança computacional, que, como o nome indica, parece se concentrar em rodar programas de computador durante a noite. Sua renda passou de 50 mil a 600 mil dólares em um ano. A maior parte dos lucros que John gerava para a instituição não era atribuída ao diferencial da taxa de juros entre os instrumentos descritos acima. Vinha das mudanças de valor dos títulos que John tinha, principalmente porque muitos outros traders os estavam adquirindo, a fim de imitar a estratégia dele, elevando assim o preço desses ativos. O diferencial da taxa de juros estava chegando perto do que John acreditava ser seu valor justo. Ele achava que os métodos que usava para calcular o valor justo eram bons. Tinha o apoio de um departamento inteiro, que o ajudava a analisar e determinar quais títulos eram atrativos e oferecia potencial para a valorização do capital. Era normal obter esses lucros tão grandes ao longo do tempo.
John ganhava dinheiro para seus empregadores constantemente, embora talvez se tratasse mais de quantidade que de constância. A cada ano, os lucros que ele gerava quase que dobravam em comparação com o anterior. Durante seu último ano, sua renda experimentou um salto quântico e ele viu o capital alocado à sua mesa de corretagem inchar bem além de suas expectativas mais malucas. Seu bônus anual foi de 10 milhões de dólares, antes dos impostos, o que geraria algo perto de um pagamento de imposto total de 5 milhões. O patrimônio líquido de John chegava a 1 milhão de dólares quando ele tinha 32 anos. Com 35 anos, ele tinha ultrapassado 16 milhões. A maior parte viera da acumulação de bônus, mas uma parcela considerável vinha dos lucros de sua carteira de investimentos pessoal. Dos 16 milhões, ele insistia em manter cerca de 14 milhões investidos no seu negócio. Isso lhe permitia, graças à alavancagem, isto é, o uso de dinheiro emprestado, manter uma carteira de 50 milhões de dólares em seus negócios de corretagem, com 36 milhões tomados emprestados do banco. O efeito da alavancagem é que uma perda pequena teria seu valor multiplicado, deixando-o limpo. Foram precisos somente uns poucos dias para que os 14 milhões de dólares se transformassem em fumaça e para que John perdesse o emprego. Tudo aconteceu durante o verão de 1998, com o derretimento dos preços dos títulos de alto rendimento. Os mercados entraram numa fase volátil, na qual quase tudo que ele tinha investido voltou-se contra ele ao mesmo tempo. Seus hedges não funcionaram mais. Ele ficou possesso com Henry, que não tinha previsto os acontecimentos. Talvez houvesse um bug no programa. A reação de John às primeiras perdas foi, caracteristicamente, ignorar o mercado. A gente fica louco se der atenção aos modismos, disse ele. O que queria dizer era que o ruído era reversível e que provavelmente seria sobrepujado pelo ruído na direção oposta. Foi essa a tradução, em linguagem simples, da informação que lhe fora passada por Henry, mas o ruído continuou aumentando na mesma direção. Como no ciclo bíblico, foram necessários 7 anos para John se tornar um herói e apenas 7 dias para transformá-lo num idiota. Ele agora é um pária, perdeu o emprego e ninguém retorna seus telefonemas. Muitos de seus amigos estão na mesma situação. Como, com toda a informação que tinha disponível, sua ficha anterior e, portanto, a seus olhos, sua inteligência e seu conjunto de qualidades acima da média, e a ajuda de matemática sofisticada, como ele pôde fracassar? Seria possível que tivesse esquecido a figura do acaso, escondida nas sombras? John levou muito tempo para descobrir o que havia ocorrido, devido à rapidez dos acontecimentos e seu estado de estupor. A queda no mercado não foi muito grande. O problema foi sua alavancagem, que era enorme. O que mais o chocou foi que todos os seus cálculos davam àquela ocorrência uma probabilidade de 1 em 1 septilhão de anos. Henry chamava aquilo de evento 10 sigma. O fato de Henry ter dobrado a probabilidade não pareceu ter importância. A probabilidade correta era de 2 em 1 septilhão de anos. Quando será que John vai se recuperar da provação pela qual passou? Provavelmente nunca. Não porque perdeu dinheiro. Perder dinheiro é algo a que os bons traders estão acostumados. Mas ele explodiu. Ele perdeu mais do que tinha planejado. Sua autoconfiança foi varrida. Mas há outra razão pela qual ele nunca mais vai se recuperar. John nunca foi trader em primeiro lugar. Ele era uma daquelas pessoas que estavam ali quando tudo aconteceu. Em seguida ao incidente, John passou a se ver como alguém arruinado. Contudo, seu patrimônio líquido estava ainda perto de 1 milhão de dólares, podendo ser invejado por mais de 99,9% dos habitantes do planeta. Entretanto, há uma diferença entre o nível de riqueza que se atinge vindo de cima e o nível de riqueza atingido vindo de baixo. O caminho de 16 milhões para 1 milhão não é tão agradável quanto o de 0 a 1 milhão. Além disso, John está envergonhadíssimo. Ainda tem medo de encontrar, por acaso, seus velhos amigos na rua. Seu chefe deveria estar bem mais infeliz com o resultado geral. John saiu com algum dinheiro do episódio, o 1 milhão que havia economizado. Ele devia ser agradecido, porque o episódio não lhe custou nada, além do desgaste emocional. Seu patrimônio líquido não ficou negativo. Não foi o caso de seu último empregador. John ganhou para os bancos de investimento de Nova York com quem trabalhou
perto de 250 milhões de dólares no decurso de 7 anos e perdeu mais de 600 milhões para seu último empregador em uns poucos dias. Características compartilhadas. O leitor deve ser prevenido de que nem todos os traders que lidam com mercados emergentes e com mercados de alto rendimento falam e se comportam como Carlos e John, apenas os mais bem-sucedidos, o que é triste, e talvez aqueles que tiveram maior sucesso durante o ciclo de alta entre 1992 e 1998. Na idade que têm, tanto John quanto Carlos ainda podem trabalhar. Seria bom que olhassem fora dos mercados financeiros. A probabilidade é que não sobrevivam ao incidente. Por quê? Porque, discutindo a situação com cada um deles, pode-se rapidamente perceber que compartilham os traços de um joguete do acaso muito bem sucedido. O que é mais preocupante é que seus chefes e empregadores têm o mesmo traço. Eles também estão permanentemente fora do mercado. Veremos por todo este livro o que caracteriza isso. De novo, talvez não haja uma clara definição disso, mas você reconheceria quando encontrasse. Não importa o que John e Carlos façam, eles continuarão sendo joguetes do acaso. Uma revisão dos joguetes do mercado em face das constantes aleatórias. A maior parte dos traços se enquadra na mesma confusão da coluna da direita, coluna da esquerda do quadro P1. Abaixo segue um breve esboço deles. Número 1. Superestimação da precisão de suas crenças em determinado campo, seja econômico, Carlos, ou estatístico, John. Eles nunca cogitam que o trading com base em variáveis econômicas ter funcionado no passado pode ter sido mera coincidência, ou ainda pior, que a análise econômica se adequava aos eventos passados, mascarando o elemento aleatório existente. Carlos entrou no mercado numa época em que seu estilo funcionava, mas ele nunca o testou em períodos em que os mercados se comportavam de maneira exatamente oposta às ponderadas análises econômicas. Houve períodos em que a economia deixou os traders na mão e outros em que ela os ajudou. Número 2. O dólar americano estava supervalorizado, isto é, as moedas estrangeiras estavam subvalorizadas no início da década de 80. Os traders que usaram sua intuição econômica e compraram moedas estrangeiras foram varridos de cena. Contudo, mais tarde, aqueles que procederam da mesma forma ficaram ricos. É o acaso. Aqueles que negociaram a descoberto ações japonesas no final da década de 80 sofreram o mesmo destino. Poucos sobreviveram e recuperaram suas perdas durante o colapso dos anos 90. Na época em que escrevo, há um grupo de operadores chamados traders macro que estão morrendo como moscas. O lendário, ou melhor, sortudo, investidor Julian Robertson encerrou seus negócios em 2000, depois de ter sido uma estrela até aquele ano. Nosso debate sobre a distorção do viés do sobrevivente esclarecerá esse ponto, mas é óbvio, não há nada menos rigoroso do que o uso aparentemente rigoroso que eles fazem da análise econômica nas suas operações de trading. Número 3. Uma tendência a se prender à sua posição. Há um ditado que diz que traders ruins preferem abandonar as pessoas à posição. A lealdade a ideias não é algo bom para traders, cientistas ou qualquer um. Número 3. A tendência a mudar sua história. Eles se tornam investidores no longo prazo quando estão perdendo dinheiro, mudando de lá para cá e vice-versa, oscilando entre traders e investidores para se adaptar aos mais recentes vai-vens da fortuna. A diferença entre um trader e um investidor está na duração e no tamanho de sua aposta. Não há absolutamente nada de errado em investir no longo prazo, desde que não se misture isso com trading no curto prazo. O problema é justamente que muitas pessoas se tornam investidores no longo prazo depois que perderam dinheiro, postergando sua decisão de vender. Número 4. Não ter um plano de ação preciso que antecipe como agir na eventualidade das perdas. Eles simplesmente não têm consciência dessa possibilidade. Ambos compram mais títulos depois que o mercado sofreu uma forte queda, e não como resposta a um plano pré-determinado. Número 5. Ausência de pensamento crítico, expresso em não rever sua postura e adotar a decisão de parar as perdas. Traders simplistas não gostam de vender pelo melhor preço. Eles não levam em consideração que seu método de determinar o preço talvez esteja errado, em vez de achar que o mercado cai para acomodar sua medida do valor. Talvez estejam certos,
mas pode ser que não tenham pensado na possibilidade de furos em seus métodos. Com todos os seus defeitos, veremos que Soros parece raramente examinar um resultado desfavorável sem testar sua própria estrutura de análise. Número 7. Negação. Quando ocorrem perdas, não há uma aceitação clara do que aconteceu. O preço na tela perde sua realidade em favor de um valor abstrato. Na postura clássica de negação, surgem declarações do tipo: isso é apenas o resultado de vendas de liquidação, de dificuldades. Eles ignoram continuamente as mensagens da realidade. Voltando ao texto. Como pode os traders que cometeram todos os erros do figurino terem tanto sucesso? Devido a um princípio simples relativo ao acaso. Essa é a manifestação do viés do sobrevivente. Tendemos a pensar que traders ganham dinheiro porque são bons. Talvez tenhamos colocado a causalidade de cabeça para baixo ao considerá-los bons justamente porque fazem dinheiro. Pode-se ganhar dinheiro nos mercados financeiros apenas devido ao acaso. Tanto Carlos quanto John são o tipo de gente que se beneficiou de um ciclo do mercado. Não foi simplesmente se envolverem com os mercados certos. Eles tinham uma propensão, dentro de seu estilo, que se adequava exatamente bem às propriedades das subidas de preço que seus mercados experimentaram durante o episódio. Eles eram compradores na queda. Vendo em retrospectiva, essa era a característica mais desejável entre 1992 e o verão de 1998 nos mercados específicos nos quais os dois homens se especializaram. A maioria dos que porventura tinham esse traço específico durante aquele segmento da história dominou o mercado. Seu resultado foi mais alto e eles substituíram pessoas que talvez fossem melhores traders. Teorias evolutivas ingênuas. Essa história ilustra como traders ruins levam vantagem em termos de sobrevivência sobre os bons. Em seguida, vamos levar a discussão a um nível mais alto de generalidade. Deve-se ser um cego ou um idiota para rejeitar as teorias darwinianas da autosseleção. Entretanto, a simplicidade das ideias tem levado segmentos de amadores, bem como alguns cientistas profissionais, a acreditar cegamente no darwinismo contínuo e infalível em todos os campos, inclusive na economia. Há algumas décadas, o biólogo Jacques Monod lamentava-se por todo mundo acreditar que ele era um especialista na evolução. O mesmo pode ser dito dos mercados financeiros. As coisas pioraram. Muitos amadores acreditam que as plantas e os animais se reproduzem num caminho de uma só via, na direção da perfeição. Traduzindo a ideia em termos sociais, eles creem que as companhias e organizações vão, graças à competição, melhorando irreversivelmente. Os mais fortes sobreviverão, os mais fracos desaparecerão. Como investidores e traders, eles acreditam que, deixando-os competir, os melhores prosperarão e os piores aprenderão um novo ofício, trabalhando como frentista ou dentista. As coisas não são tão simples. O fato é que as organizações não se reproduzem como membros vivos da natureza. As ideias de Darwin se referem à aptidão reprodutiva, não à sobrevivência. O problema vem, como tudo o mais neste livro, do acaso. Zoólogos descobriram que, uma vez injetado o acaso no sistema, os resultados podem ser muito surpreendentes. O que parecia ser uma evolução pode ser apenas um desvio de rumo, possivelmente uma regressão. Por exemplo, Stephen Jay Gould, reconhecidamente mais um popularizador da ciência do que um verdadeiro cientista, descobriu amplas evidências do que ele chamava de ruído genético, ou mutações negativas, despertando assim a ira de alguns de seus colegas. Ocorreu então um debate acadêmico, ficando Gould contra pessoas como Dawkins, que para seus pares tinha mais conhecimento da matemática do acaso. As mutações negativas são traços que sobrevivem, a despeito de serem piores do que aqueles que substituíram do ponto de vista da aptidão reprodutiva, mas que no entanto não devem durar mais do que umas poucas gerações, no que é chamado de agregação temporal. As coisas podem ficar ainda mais surpreendentes quando o acaso muda de forma, como acontece em uma alteração de regime, que corresponde a situações em que todos os atributos de um sistema mudam a ponto de ficar irreconhecíveis para o observador. A aptidão darwiniana se aplica a espécies que se desenvolvem ao longo de muito tempo, não a espécies observadas num curto período.
A agregação temporal elimina muitos dos efeitos do acaso. As coisas, eu leio ruído, se equilibram no longo prazo, como se diz. Devido aos eventos raros abruptos, não vivemos num mundo onde tudo converge continuamente na direção da melhoria. Também acontece que as coisas na vida não se movem continuamente em absoluto. A crença na continuidade estava arraigada na nossa cultura até o início do século XX. Dizia-se que a natureza não dava saltos, e as pessoas citam isso em latim bem sonante. Natura no facit saltus. Esse lema é em geral atribuído ao botânico Linneu, do século XVIII, que obviamente estava errado. Foi também usado por Leibniz como justificativa do cálculo diferencial, pois ele acreditava que as coisas são contínuas, não importa a resolução com que as olhemos. Como muitas declarações do tipo faz sentido, bem sonantes, essa dinâmica fazia perfeito sentido intelectual, verificou-se que estava totalmente errada, tendo sido negada pela mecânica quântica. Descobrimos que, em nível bem pequeno, as partículas saltam discretamente entre seus estados. Elas não deslizam entre eles. A evolução pode ser enganada pelo acaso? Vamos terminar este capítulo com o seguinte pensamento. Lembre-se de que alguém com apenas um conhecimento comum do problema do acaso acreditaria que um animal se encontra no estado máximo de adequação em relação às condições de seu tempo. Não é isso que evolução significa. Na média, os animais estarão mais aptos, mas não um único entre eles, e não em todas as épocas. Exatamente como um animal poderia ter sobrevivido devido à sorte de seu caminho de amostragem, os melhores operadores de dado negócio podem vir de um subconjunto de operadores que sobreviveram devido a um caminho de amostragem que ficou livre do evento raro evolutivo. O aspecto negativo é que, quanto mais tempo esses animais continuarem sem encontrar um evento raro, mais vulneráveis ficarão em relação a ele. Dissemos que, se entendêssemos o tempo indefinidamente, então, por ergodicidade, tal evento acontecerá com toda a certeza e a espécie será extinta. Isso porque evolução significa aptidão a uma única série temporal apenas, não a média de todos os meios possíveis. Devido a um vício da estrutura do acaso, uma pessoa que tem lucro como John, alguém que é um puro perdedor no longo prazo e, portanto, inapto à sobrevivência, apresenta um alto grau de elegibilidade no curto prazo e tem a propensão de multiplicar seus genes. Lembre-se do efeito hormonal na postura e seu efeito sinalizador para outros parceiros sexuais em potencial. Seu sucesso ou pseudo-sucesso devido à sua fragilidade ficará evidenciado em suas feições, como um farol. Um inocente parceiro sexual em potencial será enganado, pensando incondicionalmente que ele tem uma estrutura genética superior até o evento raro seguinte. Solon parece ter acertado, mas tente explicar o problema a um ingênuo homem de negócios darwiniano, ou a seu vizinho rico do outro lado da rua.